Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calcados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou um embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Jesus, que o teu Espírito Santo esteja ministrando, ó Pai, a tua palavra nos nossos corações. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha levar as nossas mentes, nesse momento, o nosso coração, a estar totalmente, Pai, voltado para aquilo que o Senhor quer falar. E eu te peço que tu fale mesmo, Pai amado, haja um mover, ó Pai, haja liberdade do teu Espírito nesse lugar, e nada venha roubar a tua palavra, nenhuma distração, nenhuma dor, barulho externo, nada venha roubar a tua palavra, mas haja, Pai, um mover do Senhor aqui no nosso meio, trazendo paz, confirmando essa palavra, Pai, com sinais, prodígios, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual, e eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre isso. Você já parou para pensar que às vezes nós crentes, nós muitas vezes estamos lutando no nosso dia a dia, e às vezes nós não estamos conseguindo viver uma vida plenamente em vitória, porque às vezes nós estamos lutando errado. Às vezes, irmão, nós estamos lutando muito. Às vezes nós estamos nos dedicando muito, às vezes nós estamos ali pelejando muito, mas a gente pode estar lutando da maneira errada. A palavra de Deus vai mostrar então para nós a maneira certa de como devemos lutar. Senão nós vamos ter muito esforço físico, a gente vai ficar cansado, desanimado, e talvez a gente até diga: poxa, eu já estive lá, eu sei um pouco da Bíblia, mas eu não vi nada acontecer. Às vezes porque fizemos errado. Lá em Provérbios vai dizer para nós estarmos sempre afiando o nosso machado, para que assim a gente venha exigir menos esforço na hora que você for, por exemplo, cortar uma árvore. A questão, irmãos, que às vezes a gente não está afiando o nosso machado, e aí ele precisa de muito esforço, muito mais esforço, porque aquele machado, de repente, a lâmina dele está cega, e aí você fica ali forçando para ver se vence, né? E às vezes fica ali tendo um desgaste muito grande. Então a palavra de Deus vai nos ensinar como fazer isso, e isso nós vamos aprender hoje. A palavra de Deus também vem dizer nesse texto aqui para nós, que a nossa luta não é contra a carne e sangue. O inimigo sempre vai querer, de alguma maneira, querer nos convencer que a nossa luta é contra pessoas, mas ela não é contra pessoas. Às vezes o inimigo quer, por isso que o inimigo gosta muito quando nós nos envolvemos com mágoas, ressentimentos, porque você fica olhando para a pessoa, você não está entendendo que ali tem um mover maligno tentando te impedir. O inimigo quer que você fique preso realmente, e de repente preso com sentimentos em relação aos teus parentes, por exemplo. E enquanto você fizer isso, já parou para pensar que quando você está ali brigado com algum parente, você não pode evangelizar o restante da família muitas vezes, porque você acaba ficando impedido, porque aí você não consegue ter aquele poder, aquela confiança de falar de Jesus a eles. Às vezes no trabalho também as pessoas acabam agindo de uma maneira que nós não gostamos, e aí a gente fica ali com alguma pecuinha, alguma situação, e a gente não entende que também ali está sendo roubado de nós falarmos de Jesus àquelas pessoas. O inimigo também, ele vai tentar não somente jogar contra pessoas e tirar o nosso foco. O inimigo vai tentar também nos querer tirar do foco, nos mostrando as coisas que tem nesse mundo. E vai querer mostrar para nós: olha, o que você está fazendo? Olha, veja bem, você tem uma carreira, você tem que ganhar dinheiro, você tem que trocar um carro. E a palavra de Deus vem dizer ali,
quando o Senhor ensina sobre a parábola do semeador, que algumas sementes foram caindo ali na beira do caminho, e uma delas foram sufocadas, uma delas, exatamente com as preocupações dessa vida. E aí o inimigo fala: olha, fica aí muito preocupado com as coisas dessa vida, e a gente meio que deixa a vida espiritual, o relacionamento com Deus meio de lado, e a gente esquece que então a gente vai se enfraquecendo. E a parábola diz que no final então aquela palavra, aquela semente que foi plantada no teu coração, ela é roubada, e aí você acaba vivendo como se não conhecesse a Deus. E tudo isso porque o inimigo quer nos tirar. Então você está numa guerra. Essa guerra, irmãos, não é um privilégio meu e seu. Essa guerra todo mundo está. Todo mundo aqui nesse mundo está nessa guerra. É para crente e não crente. É que nós podemos agora ter esse discernimento espiritual e entender como vencer as pelejas contra o inimigo. E eu e você passamos então a ser embaixador dessa palavra, para nós estarmos também ensinando as pessoas que ainda não sabem como lutar. Porque às vezes colegas de trabalho e tudo mais, parentes, às vezes não sabem como lutar. E aí às vezes a gente acaba não conseguindo até aconselhar eles, né? Hoje você vai aprender como aconselhar. E em nome de Jesus, irmão, às vezes o pessoal está ali sofrendo, mas eles não têm o discernimento para entender: olha, isso é uma força do maligno. O maligno está tentando ali impedir os meus caminhos. Já parou para pensar que às vezes o maligno está tentando impedir o teu caminho? E aí nós precisamos exatamente aprender como lutar. E nós não podemos, tá, irmãos, de forma alguma superestimar. Nós vivemos uma época em que não se fala muito mais do diabo, não se fala mais de céu, vida eterna, não se fala mais de inferno. Mas, irmãos, o inferno é real, a vida eterna é real, e também o diabo e seus demônios também são. E nós precisamos então aprender como guerrear contra eles. A palavra de Deus também vai nos ensinar que ele, o inimigo, ele anda ao derredor procurando quem possa tragar. Olha a importância de nós estarmos firmes, fortes no Senhor, como diz aí no versículo 10, que diz assim: fortaleça no Senhor e no seu poder. Por quê? Porque o inimigo anda ao derredor. O inimigo ao derredor, irmãos, imagine então como se fosse aquele leão que está com muita fome e ele está se movimentando de um lado para o outro. Ele não consegue tocar em nós, mas ele fica ao derredor procurando uma oportunidade. Por isso que ele fica lançando pratos, ele fica jogando tentações, jogando setas, para que a gente saia do foco e aí sim ele possa tragar. Então, irmãos, duas lições nós vamos ver hoje então. Primeira, no poder do Espírito Santo, então, nós guerreamos. Não é, irmãos, pela nossa própria força. Não faz isso não. Não é a nossa própria força, irmãos. Não é. Para vencermos essa batalha espiritual é necessário então buscarmos o poder do Espírito Santo. Voltando uma página, irmão, você vai encontrar em Efésios 5,18, que vai dizer assim para nós: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. A palavra de Deus está nos ensinando e dizendo: olha, eu e você temos que ser cheios da presença de Deus. Eu e você fomos feitos para isso, sermos cheios da presença de Deus. Agora, voltando ainda para esse mesmo versículo, o inimigo vai querer que eu e você beba o mundo, né? As coisas pecaminosas. Veja, ele fala: não se embriaguem com vinho. Irmãos, o que tem nos embriagado e às vezes tem nos tirado do foco. O inimigo vai tentar te embriagar, vai tentar tirar você do foco, vai tentar fazer da sua agenda ficar cheia de coisas supérfluas, e assim para que você não consiga viver uma vida cheia do Espírito. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Para isso vai ser necessário pagar o preço, muita oração, muita busca, mas você foi feito para ser cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, a gente começa então a orar em todas as ocasiões. Veja versículo 18, irmãos. Versículo 18 vai dizer então que eu e você devemos orar no Espírito em todas as ocasiões. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, não é suficiente eu e você orarmos somente lá de manhã quando nós acordamos.
E depois, na hora do almoço, aí você faz uma oração rápida, né? Jesus, obrigado por esse alimento. Aí depois você volta a orar quando você vai dormir e dizer para Deus: Deus, obrigado por mais esse dia. Irmãos, isso não é ser cheio do Espírito Santo. A gente, irmãos, no decorrer do dia, a gente tem que se conectar com Deus. Já parou para pensar que às vezes, no decorrer do nosso dia, isso já acontece comigo, e eu creio que aconteça com vocês também, e às vezes no decorrer do dia, você larga bem, de repente você largou bem lá na tua manhã, você orou, você buscou, e você sai para trabalhar cheio do Espírito Santo. No decorrer do dia você percebe que parece que a carne vai ocupando espaço. Já percebeu isso, já, irmão? Aí você estava ali cheio de fé, aí vai trabalhar, as coisas vão acontecendo, vai tirando você, vai te preenchendo a tua agenda, o seu dia a dia. Aí de repente você começa a perceber que você está meio irritado. Acontece com vocês também? Irritado. Aí você começa a ver que aquele rapaz que orou cheio de fé, de repente está murmurando. Isso acontece com vocês também? Eu já estou murmurando, né? Aí aquela pessoa que estava cheia de fé, de repente já está brigando com todo mundo. Isso acontece com vocês também? Aí a pessoa já está xingando o marido, já está ali querendo bater nos filhos, e coitado do cachorro, não é verdade? Se passar na frente, ele leva um chute, porque a pessoa está brava demais. Irmãos, qual é o segredo que a palavra então vem dizer para nós? Devemos então orar em todo o tempo. Eu sei, irmãos, que nós precisamos trabalhar, eu sei que nós temos a nossa agenda, mas, irmãos, diria para você que em hora você tem que ter um momento com Deus. A gente tem que se conectar mais. Sabe aquele momento, ali de repente, dando um exemplo no trabalho? No trabalho nós temos alguns momentos que a gente tem que se ausentar, não é verdade? Você vai de repente tomar uma água, você vai de repente ir ao banheiro. Irmãos, aproveite e se conecte com Deus e fala: Deus, por mais rápido que seja esse momento, mas eu preciso orar ao Senhor. E começar, irmãos, de repente com pequenas súplicas, mas elas têm que ser mais constantes. Deus, eu estou me percebendo aqui que a carne está tomando conta, e ali ajoelhar e orar. Irmãos, como eu aprendi isso? Como isso é importante? Porque aí a gente, irmãos, a gente não se desconecta, porque às vezes a gente teve uma manhã maravilhosa com Deus, e depois à tarde a gente tem vergonha da nossa tarde. Fala: nossa, que tarde tenebrosa, que término de dia horroroso. Não, irmãos, tem que começar bem, terminar bem na presença do Senhor. Mas aqui, ore em todo o tempo. Crie essa prática de orar, de se conectar com Deus, se conectar com o Senhor, porque o inimigo vai tentar te afastar. Uma outra dica também, se você é possível você fazer, na tua casa você tem o costume de colocar louvores? Eu não gosto. Eu estava nessa semana, irmãos, fazendo o trabalho da pós, e eu consegui uns dias para fazer esse trabalho. E aí quando chegou em casa, aquele louvor alto, quase lá na sala, e ali a Evelyn entrou, falou: Rê, que é isso? Eu estava na biblioteca, escrevendo. Falei: amor, é a minha inspiração, amor. O louvor está lá, a presença de Deus está aqui, eu estou escrevendo. O trabalho rende mesmo. Irmãos, talvez o teu trabalho você consiga ouvir. Talvez você consiga colocar lá um louvor para você estar ouvindo. Talvez você, meninas que são donas de casa, tem mais essa ainda liberdade. Deixe o louvor. Às vezes a gente fala: nossa, essa casa está tão agitada. Coloque louvores, e ali você vai cantando a Deus, ali você vai se conectando com o Senhor. E como isso é importante, é gostoso, se conecte com Deus. Tenha momentos, irmãos, de você estar ali buscando ao Senhor, Lembro quando eu era assim, adolescente, né? A minha mãe colocava na rádio Prensa Gospel, só o Laércio vai lembrar disso, Imprensa Gospel. E aí, irmãos, eu lembro que tinha momentos ali onde tinha momentos de oração, fora os louvores, tinha a hora da concordância, tinha a hora da... Irmãos, você conectava com Deus. Aí eu lembro, de repente, você estava ali, né, em casa, aí minha mãe já falava: vamos orar agora, vamos orar. Colocava todo mundo aí, já ajoelhava, orava ali. Irmãos, que gostoso. A gente tem que fazer mais isso nos nossos dias, se conectar com o Senhor. Não coloque mais louvores, liga a rádio gospel na tua casa, irmãos, mas se conecte. No seu trabalho, crie uma agenda de tal hora. Faz muito tempo que eu não oro. Vai lá e ore, irmãos.
De repente, volta a dizer, amanhã começa a prestar atenção, como às vezes vem pensamentos, vem sentimentos que não tem nada a ver com a tua fé. Vai lá, você já percebeu, vai lá e ore, vai lá e repreenda, em nome de Jesus. Porque, irmãos, é necessário a gente orar então em todo o tempo. Se Paulo está dizendo isso, o apóstolo, imagina nós, irmãos, mais ainda. Qual era o segredo dele? Ele ali orando, grandes orações, pequenas orações, mas ele ali orando, buscando a Deus. A palavra de Deus vai falar também para a gente ficar então vigilantes, perseverando na oração. Veja o versículo 18, persevere. Às vezes a gente ora, irmãos, e não persevera. Tem 30 dias, por exemplo, vai ter agora em maio, 30 dias de oração pela família. Aí a pessoa orou 30 dias, aí chega em junho, a pessoa fala, já orei 30 dias. Irmão, você tem que orar até o teu milagre ocorrer. É uma guerra, irmãos, e eu e você precisamos estar preparados nessa guerra e precisamos orar então. O teu inimigo já veio ao chão, o teu inimigo já caiu, você já venceu o teu forte inimigo? Então por que você parou de orar? Se o teu inimigo não está caindo no chão, permaneça até ele cair, irmãos, até cair. Davi não somente derrubou Golias, Davi cortou a cabeça do gigante. Do chão você não veio, mas você não levanta mais. Vai que o homem levantasse, ele foi lá, pegou a espada e pá, algo assim, finalizou. Tem gente, irmãos, que na primeira oração começa a ver alguma vitória, algum avanço, a pessoa já para de orar. Eu já errei isso muitas vezes, vocês já erraram também? Começa a orar e aí passa um mês, passa 2 meses, não, irmãos, a gente tem que perseverar ali, buscar, estar ali até ver o teu forte inimigo vencido, em nome de Jesus. Agora nós, irmãos, não vencemos a batalha com as nossas próprias forças. Isso daqui, irmãos, o inimigo vai querer que você lute aqui, com a tua sabedoria, com a tua razão, com o teu conhecimento, com a tua teologia, enfim, irmãos, vai ficar aqui, lute com as tuas próprias forças. Agora a palavra de Deus vai dizer o que para nós? Devemos andar pela fé. As suas batalhas, as tuas armas, elas são diferentes, mas devemos andar então no poder do Espírito Santo. E você sabia que esse poder do Espírito Santo está sobre você? Você é filho, você é filha, essa promessa é para nós. Nós precisamos agora viver conforme essa promessa. O poder do Espírito Santo já está sobre você. Você tem poder para vencer esse forte inimigo. Por mais impossível que possa parecer humanamente impossível, mas se você não vai lutar com as suas forças, você vai lutar com as armas espirituais, e por isso você vai vencer em nome de Jesus. Por isso você vai prevalecer. E aí a gente tem então se fortalecer na força do poder de Deus. E aí, irmãos, fortalecidos no poder do Espírito Santo, nós vencemos então esta batalha contra o inimigo. Aí você vai vencer, mas irmãos, fortalecidos. Como anda essa força dentro de você? A força de Deus dentro de você. Às vezes, irmãos, nós queremos realizar grandes coisas, queremos vencer o inimigo, mas você está forte. Como anda a tua força nisso? Muitas vezes, irmãos, eu ali, desejando muitas coisas, orando sobre muitas coisas, mas muitas vezes, em oração mesmo, eu entendi, preciso me fortalecer mais, preciso buscar mais, preciso estar mais forte nisso, porque se eu não estiver forte, e a minha fé não estiver forte nisso, eu vou cair, eu não consigo vencer o inimigo. Você tem que se fortalecer, irmãos. Então não é assim, já orei, não, você vai se fortalecer. Não está ocorrendo nada ainda, irmãos, começa a buscar. Veja como anda, de repente, no fundo, talvez ainda tenha incredulidade, às vezes tem medo, às vezes tem insegurança, às vezes ainda tem pensamentos do inimigo querendo roubar a tua fé, ali, tentando te roubar, mas aqui é no fortalecidos do Espírito. Fala, não, a palavra de Deus fala que o Senhor me fortalece, a palavra de Deus fala que eu vou viver pela fé, a palavra de Deus fala que eu posso ordenar esse monte para que ele saia daqui e se atire no mar, e isso ocorrerá. Mas para isso, se fortaleça. Como anda aí a força do Senhor na sua vida? Tem que ser cheio do poder de Deus, em nome de Jesus, para que a gente passe então a utilizar estratégias e armas espirituais. Hoje nós vamos ver esse texto, armas espirituais. Não são armas humanas. Você já parou para pensar quantas vezes
Nós erramos porque usamos armas humanas, colocando um exemplo bem prático. Qual casal aqui que nunca, ao invés de orar, aí vai discutir a relação e fica pior ainda? Já não sei vocês, eu vou discutir a relação e fica uma bagunça mesmo. Às vezes, irmãos, é na oração que a gente vai vencer. É ali na oração, é na busca. Aqui, irmãos, estratégia, armas espirituais. Às vezes nós ficamos ali brigando, às vezes com vinganças em relação ao outro, às vezes, irmãos, querendo agir conforme as forças desse mundo. Agora, conforme a força desse mundo, a gente não ganha. E por isso muitas vezes tem tanta gritaria das casas, às vezes a gente se perde no educar dos filhos, às vezes a gente se perde no nosso trabalho, nos relacionamentos. Por isso que às vezes, mesmo sendo cristãos, se vê envolvidos em pecuinhas e brigas no trabalho. Porque às vezes, irmãos, está aqui, a gente não está usando armas espirituais, a gente está caindo nas mesmas armas e estratégias mundanas. O que vai fazer esse forte inimigo cair no chão é quando você usar essas armas que nós vamos ver agora, em nome de Jesus. Elas destroem fortalezas espirituais. Você pensa que é no teu argumento que você vai fazer o inimigo sair? Te garanto que ele não sai. Irmãos, digo para você, por experiência até, porque eu já orei muitas vezes para pessoas serem libertas de demônios. Não é com pensamentos humanos, não é com estratégias humanas, e não é argumentando com o demônio. Não adianta você chegar no demônio e falar para ele: olha, demônio, esse aqui é um grande pai de famílias. Ele não sai. Ou esse aqui é uma pessoa legal. Ele não sai. Ele vai sair quando nós usamos o nome de Jesus. Então nós precisamos usar essas estratégias. Elas destroem fortalezas espirituais, elas destroem toda a malignidade, toda a feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda inveja, todo intento maligno contra você é destruído quando nós usamos dessas estratégias, pois elas são poderosas em Deus. Olha o que está escrito então em 2 Coríntios 10:4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, irmãos, é no poder do Espírito, não é na nossa força, e tu vai vencer, e você vai ser cheio do Espírito Santo, e você vai testemunhar aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Então vá, em nome de Jesus, se programe, acorde mais cedo, vai orar, vai para as madrugadas, mas busca o Senhor, seja cheio do Espírito Santo, jejue, ore, se alimente da palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, no poder do Espírito Santo, nós vencemos. Então, olha o que vai dizer em Atos 1:8: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, o que ocorre quando nós recebemos esse poder? Aí, irmãos, essa aqui é a armadura que nós vimos na leitura. Então, nessa armadura, irmãos, espiritualmente devemos estar igual esse guerreiro aqui. Pode ver aqui a espada, a palavra, a gente vê aqui a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, o cinto da verdade, aqui o evangelho da paz. É isso daqui que nós precisamos estar armados para nós vencermos o forte inimigo. Você vai vencer aquilo que você está guerreando, essa enfermidade, essa dificuldade no casamento, essa dificuldade na família, esse problema financeiro, usando exatamente essa armadura. É usando essa armadura, é se fortalecendo nisso, é se fortalecendo no Senhor. Então, o primeiro ponto que vai dizer para nós, e veja, irmão, versículo 11: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É toda a armadura. Então, já vou te perguntar, dessa armadura, o que está faltando na tua vida? Qual é o ponto, talvez, que esteja mais fraco? Onde você precisa, talvez, se fortalecer? Talvez seja no escudo da fé, talvez está faltando a espada do Espírito, talvez está faltando o cinto da verdade. Aonde está faltando? Aonde de repente o Espírito Santo vai falar: filho, olha, se fortaleça nisso. Talvez você esteja muito forte, por exemplo, no capacete da salvação, mas talvez os outros pontos ainda precisem crescer, e hoje você vai crescer em nome de Jesus. Então é vital, irmãos, que a gente se revista de toda a armadura de Deus. O primeiro ponto, então, que vai dizer no versículo 14: cinto da
verdade. Você percebe, irmãos? Pode voltar, tá? Você percebe que o cinto, ele está aqui nessa região. Agora imagina, irmãos, se sem o cinto, essa armadura toda caindo. É o cinto que vai trazer. Por quê? Porque o cinto, irmãos, é a verdade. O cinto é o cinto da verdade. Eu e você, a gente precisa se manter-se firme na verdade. A Bíblia vai dizer para nós que a palavra de Deus é a verdade. Então a minha vida tem que estar firme na palavra de Deus. Eu tenho que me alimentar dessa palavra, eu tenho que conhecer essa palavra, eu tenho que ser influenciado por essa palavra. Os meus pensamentos têm que estar cheios disso daqui. Desculpa, irmão, não cheio de TikTok e não cheio de frases de rede social. É isso daqui. Não cheio da notícia, do noticiário A, B ou C. É cheio disso daqui. O mundo, a faculdade me ensinou, a faculdade secular, que eu precisava ser uma pessoa bem informada. Mas eu digo para você, irmãos, que na prática do meu dia a dia, enquanto pastor, o mundo espiritual vai me ensinar então que eu tenho que conhecer isso daqui. Aqui eu tenho que estar bem informado. É aqui que vai sair, aqui tem as promessas que vai fazer com que eu vença no meu dia a dia. É aqui. Aqui está a restauração do meu casamento, aqui está a minha cura, aqui está a força para eu estar exercendo o meu ministério. Está aqui, irmãos, na palavra. Aqui eu tenho que devorar, aqui eu tenho que conhecer. Aqui não é opcional. Esse cinto da verdade você tem que ter. Se você não tiver, irmão, você cai. Jesus mesmo vai dizer: eu sou a verdade. Jesus está falando o quê? Vocês têm que estar muito firme em mim. Vocês têm que trilhar no caminho da verdade. O mundo, nesse Brasil e nesse mundo que nós vivemos, é o mundo do fake news. Irmãos, é um trabalho, como eu percebo, como as pessoas recebem fake news o tempo todo. Sobre grandes coisas ou sobre pequenas coisas. Toda semana agora sai uma notícia que um banco vai quebrar. Você já deve perceber. Uma hora quebra, irmãos. Porque olha, está tão assim. É o banco A, é o banco B, é o banco C. Semana sai um fake news sobre isso, aquilo outro. E espiritualmente também o inimigo vai tentar encher a tua mente com fake news. A palavra de Deus vai dizer: olha, Jesus levou sobre si as suas enfermidades, mas o mundo vai querer dizer para você: olha, tu vai morrer disso. A palavra de Deus vai dizer que você pode e deve viver uma vida santa, que o pecado não tem domínio sobre você. Mas o mundo vai dizer para você: olha, você pode dar uma melhoradinha, mas ninguém é perfeito. Em outras palavras, tu vai cair. Afinal, ninguém é perfeito. Essa é uma mentira do mundo. O mundo, a palavra de Deus vai dizer que você vai ser feliz em família, feliz no teu casamento, feliz com os teus filhos, feliz com os teus pais. Mas o mundo vai dizer: olha, toda família, olha, criança, eu tenho certeza que essa você já usou. Criança só muda a casa. Já usou, irmão? É tudo igual, é tudo bagunceiro, é tudo uma gritaria. Tem gritaria em toda a casa. Não é isso que a Bíblia fala, irmãos. E aí às vezes nós vamos então, irmãos, nos alimentando de mentiras. E aí a gente começa a olhar para a nossa vida e de repente não está tão baseada assim na palavra. Eu te convido, irmãos, em nome de Jesus, nessa semana, agora, mergulhe na palavra. Comece no Salmos. Salmos é uma delícia, mas ali, como estudante de Deus, você vai ficar ali lendo, vendo as promessas e fortalecendo o teu espírito. Os irmãos sabem que em janeiro eu tive ali uma crise de ansiedade. Irmãos, sabe como eu venci a crise? Palavra de Deus. Primeiro fato eu queria testemunhar aqui para você. Eu lembro que na quarta, é de cinzas eu acho, né, depois do carnaval, ali passei muito mal, fui para o hospital. Na quinta, aí eu recebi 2 dias para ficar em casa. Um medo, irmãos, de ficar em casa. Aí eu vim a trabalhar. As crianças estariam na escola. Aí começou a vir o quê? Um monte de mentira na minha mente. A palavra de Deus vai dizer para nós, irmãos, os nossos pensamentos, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom. E às vezes a gente fica se alimentando de mentira. E ali o inimigo querendo encher minha mente de mentira. Já aconteceu isso com você? Tu vai morrer aí, cara. Você vai passar mal, tu não vai conseguir dirigir, tu vai morrer.
Aí eu lembro que eu passei aquele dia, chegou a noite. Ali eu orei de dia e à noite, irmãos. À noite eu passava muito mal. Eu lembro que eu fui ali, deitar ali junto com o Luquinhas, para o Luquinhas dormir. Irmãos, uma ansiedade. Aí a Evinha veio e falou assim: querido, você quer tomar esse chá? Ele é natural, faz dormir. E eu falei: não, mano, eu vou tomar isso não. Sabe por que eu não tomei? Sabe por quê? Eu pensei: se eu tomar isso eu vou morrer, porque eu tenho uma sensação que eu só estou respirando porque eu estou dando ordem para o meu cérebro. Se eu parar de dar ordem eu vou morrer. Aí eu lembro, irmãos, que eu coloquei ali então louvores. Deus falou: coloca louvores, filho. Coloquei lá, eu gosto muito da Raquel Novaes. Aí um dia tem que falar isso para ela, para o marido dela, como eles foram bênçãos. Fiquei ouvindo a live. E ali Deus foi ministrando, trazendo paz. Ali na live, Deus foi começando a trazer versículos na minha mente. Filho, o que minha palavra fala sobre isso? O que minha palavra fala sobre ansiedade? O que a minha palavra fala sobre essa situação, sobre cura? Olha a importância, irmãos, de conhecer a palavra. Talvez o Espírito Santo vai te perguntar isso e talvez você vai precisar falar: eu não sei o que a tua palavra fala sobre isso. Aí você vai estudar. Mas a cura, irmãos, está na palavra. Aí eu comecei a orar então em cima da palavra. É a verdade. E eu tenho então, irmãos, que começar ali a mergulhar. Eu comecei a fazer o quê? Fortalecer o meu espírito, fortalecer o meu poder. Aquela noite, dormi. Aí eu fui fortalecendo, irmãos, fui fortalecendo no decorrer. E aí, irmãos, digo para você: o inimigo vai levantar. Lembra que eu citei no começo a questão de resistir ao diabo? Imagina quantas e quantas vezes, irmãos, o inimigo veio e falar para mim: cara, você vai voltar, você vai passar mal. Às vezes eu percebo que o inimigo ainda tenta trazer essas mentiras. E eu fico ali: não, inimigo, você está muito enganado. Eu já recebi a minha bênção. Irmãos, eu e você precisamos então estar aqui com o cinto da verdade. Ande em verdade nos seus negócios, ande em verdade no teu casamento, pratique a palavra. Que a tua palavra, irmãos, não é um jeitinho brasileiro, é a palavra de Deus. Um outro ponto aí para nós vermos então também, que é, irmãos, eu e você devemos ter a couraça da justiça. Você já foi justificado em Cristo, você é de Deus, você é uma pessoa consagrada ao Senhor. E isso é importante para você. Na hora que você for orar, isso te traz então força. Porque imagina, irmão, sem essa couraça e você orando, o inimigo joga lá uma seta, acerta no peito. Por isso que eles usavam essa couraça. Você está vendo ali em amarelo as setas vindo? E se ele está sem o escudo, e se ele está sem a couraça? Ele cai, é sentido. E mesma coisa espiritualmente, eu e você precisamos saber quem nós somos em Cristo. Conhecendo a palavra, e na hora da oração o inimigo vai falar que você é indigno, que você não adianta você orar, que a tua oração não passa do teto. Ele vai dizer para você: talvez não está acontecendo nada, você está orando, você está perdendo o teu tempo. Mas eu digo para você: se revista e lembre-se que todos esses pensamentos são mentiras, que você é filho do Senhor e você vai viver cada promessa de Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Cada promessa, cada promessa. Um outro ponto também, irmãos, eu e você vemos hoje, está aí no versículo, eu vou deixar o calçado por enquanto, é o versículo, irmãos, 16, o escudo da fé, que é algo, irmãos, que eu tenho orado muito ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu senti que eu cheguei em alguns momentos onde eu estou precisando de mais fé. Que aquilo que eu tenho que enfrentar, aquilo que eu tenho, os desafios que eu tenho para frente, eu preciso me fortalecer com mais fé. Agora, como a gente cresce na fé, irmãos? A palavra de Deus diz para nós: a fé vem de ouvir a palavra. A fé não vem de ouvir, irmãos, os fake news, não vem das redes sociais, a fé não vem nos noticiários e muito menos das novelas. A fé não vem também da Netflix, a fé vem, irmãos, de ouvir a palavra de Deus. Se nós não fortalecermos aqui, irmãos, não tivermos escudo da fé, essas setas que você está vindo atinge. E eu digo para você que no decorrer do teu dia, vem diversas, você percebendo ou não, vem diversas setas dessas. Sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre a tua vida. Você é filho de Deus e Ele quer te derrubar. E Ele fica jogando setas, Ele quer destruir essa igreja, Ele quer destruir a tua família, Ele quer destruir. Ele quer tirar a tua paz no teu casamento, quer tirar a tua paz do teu trabalho.
Ele quer que você perca a vontade de viver. O inimigo quer que você desista de tudo. O inimigo quer que você tire a própria vida. Quando eu estava naquela questão das crises, irmãos, nessa quinta, sexta-feira que eu estava falando para vocês, tem um momento, passou na mente. Poxa vida, eu estou cansado já. É uma sensação, irmãos, de palpitação, falta de ar. Passou assim na mente. Acaba com isso, cara. Olha como o inimigo, ele é astuto. Acaba com isso, tira pela tua própria vida. E às vezes, irmãos, a dificuldade está tão grande aí, que o inimigo está falando para você, vai lá, acaba com isso na sua vida. Destrói com tudo, joga tudo para o alto. São setas do maligno. Você precisa ter o escudo da fé. Quais são as setas que te atingiram talvez, ou as setas que o inimigo está jogando contra você, e como você está guerreando contra isso? A fé vem de ouvir. Como você vai então, irmãos, pelejar? O inimigo lançou a seta, como eu pelejei? O inimigo jogava a seta e eu combatia com a palavra. Lembra Jesus na tentação? Como Jesus vence a tentação? O inimigo vem com palavras, com mentiras. E Jesus ali citando palavra de Deus. Você vai vencer usando o escudo da fé. Você vai vencer conhecendo a palavra de Deus. Agora, te digo também, você vai chegar um momento onde a tua fé vai ser desafiada. E você vai precisar então se alimentar mais. Às vezes, irmãos, a vida vai e está tranquila. E às vezes vem um novo desafio. E talvez você esteja nesse novo desafio. Então você vai precisar se alimentar mais da palavra, para que a tua fé cresça mais, ao ponto de você dizer para esse monte: sai daqui e se atire no mar. Vou te perguntar, a tua fé está nesse ponto? Monte, saia daqui e se atire para lá. Talvez a tua fé não esteja alcançando isso. Não é que a palavra de Deus não se cumpre, é que a tua fé ainda não chegou. Então o que a gente faz então? Se alimenta mais da palavra. Você vai crescer mais aqui, leitura bíblica. Você vai crescer mais na oração, para você dizer com toda a autoridade agora: está forte, saia inimigo, em nome de Jesus. E ele vai bater em retirada. Mas tem que se fortalecer. Então, se viu, e volta a dizer, às vezes, irmãos, eu tenho me visto, eu tenho orado muito sobre isso. Desafios. Aí eu falo: Deus, me perdoe, tem essa parte aqui, Senhor, tendo tanta fé assim. Eu percebi também, irmãos, que antes de eu ir para a faculdade, eu tinha uma fé muito mais prática e muito mais assim, fervorosa. Fui para a faculdade, eu tive contato com alguns professores, que eu acho excelentes homens de Deus, mas eu acho que eles eram bem incrédulos. E eu acho que de alguma forma a incredulidade, as dúvidas deles, acabou também me atingindo. Por isso, irmãos, eu vou dizer para você, tem muita coisa boa, irmãos, muita coisa legal na internet, mas vigie. Às vezes também aquilo que nós nos alimentamos não é tão legal. Às vezes nos alimentamos até mesmo com palavras de incredulidade, palavras de medo, palavras de insegurança, que não te desafia a fazer, mas desafia você ficar quieto. O Senhor não quer que você fique quieto, o Senhor quer que você vença essa batalha em nome de Jesus. Você vai vencer essa batalha? Qual é a batalha que está tentando te tirar aí, está provando a sua fé? Pode ser mais forte do que você, mas não é mais forte do que o seu Senhor. Outra questão, irmãos, o capacete da salvação, versículo 17. E eu e você precisamos estar com Ele, então, certeza da salvação e mente consagrada. Você tem certeza que você é salvo? Irmãos, se nós não temos certeza se nós somos salvos ou não, como você vai guerrear? Como você vai orar? Naquela semana você crê: eu creio que eu sou salvo. Passa uma semana: não creio, não tenho, eu acho que sim. Irmão, você não consegue guerrear assim. Você imagina? Vou fazer aqui contar uma situação bem conhecida de vocês. Imagina ali Davi. Lembra de Davi e Golias? Ele foi lá guerrear. Ele falou assim para o rei: pode me mandar, Saul. Agora imagina se ele chega lá e de repente Golias começa a afrontá-lo, e ele falasse assim: rei, eu posso voltar? Fiquei com medo agora, porque eu não tenho certeza mais se eu vou vencer ou não. O que o inimigo ia fazer? Detonar ele.
Às vezes, irmãos, é o que nós fazemos. Deus, eu estou com plena certeza. Senhor, agora eu estou com medo. O inimigo está gritando. Irmão, você tem que ter convicção. Fortaleça a tua fé, tem convicção. O que me chama muita atenção nesse texto de Davi é a fé que ele tem. E ele fala: você está vindo contra mim com armas, lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Ele está dizendo: olha, Davi, Elias, você está vindo com muita coisa, mas eu estou indo com essa armadura da fé. E essa armadura da fé é muito mais poderosa que você imagina, Golias. Eu vou te vencer em nome de Jesus. Está na hora, irmãos, de você vencer. O inimigo vai gritar, veja, gritou com Davi, falou um monte de mentira, quis colocar medo. Não alimenta o medo no teu coração. Quais são as promessas? Davi estava convicto, você tem que estar convicto. Então, irmãos, capacete de salvação, certeza, mente consagrada. Volto a dizer, quais são os pensamentos que estão aqui. Quando eu tive aquela questão da crise da ansiedade, irmãos, o que eu aprendi ali? Que eu estava alimentando também pensamentos não bacanas. E ali, quando eu comecei a orar, para mim foi muito instantâneo. Está vendo esses pensamentos aqui? Do Senhor. Oportunidades para o inimigo atuar na tua vida. E às vezes, irmãos, são programações. E aqui, irmãos, eu falo com muita humildade, assim, com muita sabedoria, e dando uma opinião. Vigia aquilo que nós assistimos. Estava falando ontem para os meus filhos. Está passando outro filme aí maligno, de demônio no cinema. Falei: filho, não assiste isso aqui, é brecha do maligno na tua vida. Para que você vai assistir esse lixo? O pai já assistiu muito desse lixo e não acrescenta em nada. Maridos, filhos que aqui estão, não dê brecha. A internet tem muita pornografia, a internet tem muito lixo. E às vezes nós ficamos consumindo lixo. Fala não. Um amigo disse para mim que eu entrava no Instagram, começava a vir, né, imagens. Aí da imagem, ele tocava na imagem. Daquela imagem, ele entrando nos perfis das garotas que aparecia aqui. Isso estava detonando a fé dele. E esse amigo falou assim: olha, eu desinstalei o aplicativo. Glória a Deus, mudou a vida dele. Porque, irmãos, é melhor você entrar no céu sem o aplicativo do que com o aplicativo para o inferno. Se está te derrubando, é melhor. Desligue, onde o inimigo está ganhando, ocupando a tua mente. Vigie, ore depois. Nós vamos estar orando, fala: Deus, mostra para mim quais são as programações. A gente fala: não tem nada a ver, não tem nada a ver, irmãos. Programações hoje em dia está cheio de palavrões, está cheio de medo, está cheio de malignidades que a gente está consumindo. Nossos filhos estão consumindo. Precisamos vigiar. E aqui, irmãos, uma outra questão então para nós vermos também. Pela palavra de Deus, então, nós vencemos, então. Tem também a espada do Espírito. A palavra de Deus, irmãos, a vida espiritual não é somente se defender, é atacar também. Na espada você avança. Mas aqui, irmãos, é a ousadia e o poder do Espírito Santo que está ali sobre nós. Aí a gente vence os ataques e a gente vai espalhando o amor de Deus na terra. A gente vai espalhando o reino. Mas aqui, irmão, nós vamos, imagina então que você vai crescendo, vai colocando essa armadura de Deus, e você então vai crescendo no Senhor. E aí você começa a falar: inimigo, saia da minha casa, inimigo, saia da minha família, e agora eu vou começar a frutificar aonde quer que eu vá. Você sabia que tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, que você vai ser abençoado aonde quer que você esteja? Promessa. Agora imagine os lugares que você está. Nós estamos normalmente no nosso trabalho, os nossos adolescentes e jovens estão também na faculdade, na escola, estamos em família, tem a nossa parentela, e tem aqui na igreja, tem os nossos vizinhos. Agora, se vou perguntar, nós pensarmos hoje, nesses lugares que eu citei, aonde você está sendo usado por Deus? Onde você está sendo esse instrumento? Vamos cantar: quero ser essa terra fértil. Onde você está sendo essa terra fértil? Está sendo uma terra fértil no seu trabalho? Está sendo uma terra fértil no meio da sua parentela? Está sendo uma terra fértil na sua família? Está sendo uma terra fértil na tua escola? Está sendo uma terra fértil aqui na igreja ou no bairro? Onde nós estamos sendo essa terra fértil?
Onde nós estamos avançando então? Porque, irmãos, vou dizer para ti, onde você está trabalhando, onde você está estudando, onde você, os teus parentes, a tua família, enfim, o teu convívio, não é à toa onde você está. Digo para você, o inimigo, o mundo vai dizer, você está nessa para você ganhar dinheiro, você está ali na escola somente para aprender, você está na situação A, B ou C, na festa de parentela ali da família, o que seja, você vai lá só para se confraternizar, olha, você tem amigos só porque é legal ter amigos. Não, irmãos, cadê a espada do Espírito que vai levar essas pessoas a ter um encontro com Deus? Como você vai usar onde você está trabalhando para a glória de Deus? E é algo, irmãos, isso eu quero falar para vocês na próxima semana, mas é algo que eu comecei ali a viver. Mas, irmãos, muita oração. Lembra que nós falamos da busca? Sem cheio do poder de Deus, não consegue, não dá liga. As pessoas até começam, mas não dá sequência. Agora, homens cheios do Espírito Santo, eles começam pequenos, Deus vai dando, você começa até a enxergar a oportunidade. A pessoa na carne, ela não enxerga a oportunidade. Às vezes Deus está querendo fazer um mover na casa, na família, e não consegue. Às vezes Deus já está ali trabalhando no coração do marido, da esposa, mas não consegue perceber. E aí não consegue ali ser estratégico. Está na hora de você ser estratégico, irmãos. Eu lembro quando tanto a Evinha, tanto a irmã Amélia, quando eles se converteram, para mim, um grande lance da conversão deles foi quando eles começaram a cantar ao Senhor na igreja. Eles foram num culto. Na hora que eu vi a Evinha cantando, se interessando ali pelos louvores, eu já olhei e falei, mãe, a promessa está se cumprindo. A Evinha vai ter um encontro com Jesus, e não deu outro. Na hora que eu vi a irmã Amélia, que até então um coraçãozinho duro, eu vi ela chorando na igreja, num louvor chamado Grandioso És Tu. Eu falei, opa, está percebendo? Está entrando salvação na tua família. Daqui a pouco teu pai e tua mãe se convertem. Não deu outra. E nós precisamos ter essa percepção, aonde Deus já está se movendo, no teu trabalho, na tua família, na tua parentela. E de repente está na hora de você enxergar aonde você deve ir. E por isso vai dizer aqui para nós também, irmãos, no versículo 15, sobre o calçado do Evangelho da Paz. Ele traz uma segurança no andar, isto é, você não vai viver tropicando, caindo, escorregando na fé. Não, irmãos, você é de Deus, você vai viver em santidade, a tua família é uma bênção, o teu casamento será uma bênção. Mas também, eu e você, levarmos desse amor, levarmos da palavra de Deus, aonde quer que a gente vá. Isso, irmãos, não é um chamado para um missionário, para um pastor, para um evangelista, isso é para nós. Aquilo que Deus fez na tua vida, na tua história, tem que ser compartilhado. Eu tenho estudado muito os salmos, e os salmistas vão dizer exatamente isso. O Senhor ouviu a minha voz, então eu vou anunciar as grandes coisas que o Senhor fez. O que Deus tem feito na tua vida, e você precisa anunciar. Quais são os testemunhos? Você sabia, quando você conta o teu testemunho, conta a tua história, Deus te leva a viver novos milagres? Porque a grande questão, às vezes, Deus está fazendo na tua vida e você não fala para ninguém. Você represa aquilo que Deus está operando. O que você pode compartilhar lá no teu trabalho, onde você vá, aquilo que Deus está fazendo. E para nós finalizarmos, irmãos, voltando para Davi, tem um fato muito curioso nessa história. Vocês lembram que quando ele vai lutar com Golias, Davi, ele vai, conversa ali com Saul, aí Saul chega nele e quer colocar nele uma armadura, lembra? E ele fala, rei, essa armadura aqui, eu não consigo andar com ela. Pode deixar, eu venci o urso, eu venci o leão, eu estou aqui, olha, com a minha funda, eu estou aqui, ó, olha, com as pedras, e eu vou vencer ele com isso. E ele vai, irmãos, e verdadeiramente ele vai e vence, no nome do Senhor. Ele joga aquela pedra, ele acerta de primeira, aquele inimigo cai. Curioso, ele recebe uma pedrada e ele cai para frente, né? É interessante, ele bateu a pedra, não foi para trás, ele vai para frente. Literalmente Deus derruba aquele gigante quando Davi envia aquela pedra. Agora, o que é interessante, irmãos? Primeiro, o inimigo vai querer jogar sobre você uma armadura que não é a tua armadura. Deus tem essa armadura aqui para você, e você vai guerrear no poder de Deus. Não é na sua armadura, não é com a armadura do mundo, é com a armadura de Deus. Você vai vencer isso. Agora tem uma outra questão para nós muito bacana.
No restante do texto, dos capítulos, vai dizer que Davi se torna um grande guerreiro. Deus levanta ele se torna um grande guerreiro do Senhor. Ele vai se tornar ali o principal comandante do exército de Saul. Aí eu te pergunto, irmãos, nesse momento, ele foi com estilingue ou ele aprendeu a andar de armadura? Você acha que toda a guerra ele ia com estilingue? Lá vai Davi, com o estilingue dele. É assim que ele se tornou um grande guerreiro? Ele aprendeu a usar a armadura. O que eu quero dizer para você, irmãos, é que chegou um momento na vida de Davi que ele precisou crescer. Ele abandonou ali toda aquela prática que ele tinha enquanto ele era adolescente, quando ele cuidava das ovelhas do pai dele. E ali ele se defendia com um estilingue, com uma funda. E era assim que ele vencia lá o leão, ele vencia o urso, o que seja. Foi assim que ele venceu Sansão. Mas chegou um momento que ele se torna um grande guerreiro. E aí obviamente, ele aprendeu a usar uma armadura. Ele aprendeu a usar uma espada. Ele aprendeu a usar uma couraça. Ele tinha um capacete. Ele tinha uma roupagem parecida com essa. E o que eu quero dizer é que de repente, até hoje, até agora, você já teve muitas vitórias e você foi com a sua funda. Agora está na hora, nessa vitória que você vai ter agora, nessa luta que você está tendo agora, vai ser necessário isso daqui. Está na hora de você crescer. Está na hora de você entender que o inimigo ele não é bobo, ele é vencido, mas ele não se dá por vencido. Ele é um derrotado, mas ele luta até o final. Nós vamos vencer ele e vencer todas as artimanhas e todas as malignidades que possam vir, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas aqui, irmãos, usando essa estratégia, crescendo agora na fé. Agora é um novo tempo na tua vida. Antigamente você foi indo, agora esse desafio que está perante você nessa semana, agora você vai mergulhar nesse texto de Efésios 6, vai estudar, vai crescer na fé e vai ver esse inimigo caindo ao chão em nome de Jesus. Está disposto? Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Quais são as armaduras então? Da armadura que nós comentamos, qual delas que de repente está pior? Fecha teus olhos, pense aí, peça para o Espírito Santo te revelar aonde precisa melhorar, aonde precisa, em nome de Jesus, você ter esse toque de Deus na sua vida. Pergunta para o Senhor: Pai, eu estou usando a armadura correta ou estou indo na minha força? Talvez nessa noite você se viu bem incrédulo, mas digo para você, vai lá, se fortaleça, meu irmão. Talvez aquilo que você está vivendo está sendo um grande desafio, mas você vai vencer isso em nome de Jesus. Qual a armadura? É o capacete da salvação? São os pensamentos que estão te derrubando? São as suas inseguranças em relação àquilo que Deus acha de você? E às vezes você está inseguro, porque afinal de contas você já é inseguro mesmo, aí de repente você está inseguro. Olha Deus dizendo para você: filha, abandona essa insegurança, vem viver pela fé. Está vivendo assim até agora, que resultado está tendo, meu irmão? Vamos crescer então? Às vezes nós estamos aí lutando, apanhando no nosso dia a dia, vendo a nossa família sendo destruída, vendo o nosso trabalho naufragando, às vezes dando mau testemunho na família, às vezes dando mau testemunho no trabalho. Irmão, quantas vezes eu dei mau testemunho no meu trabalho? Porque eu não usei essa armadura, eu não tive esse discernimento. E aí lá eu me vi envolvido em confusão, me vi envolvido em comentários, eu me vi envolvido em situações que nunca eu deveria ter se envolvido. Me vi envolvido também em situações que não deveria na minha mocidade, onde pensamentos pornográficos abundaram na minha mente. Mas precisem vencer, e você vai vencer também em nome de Jesus. De repente,
seja a questão da verdade mesmo. Conhece. Está na hora de você partir para a Bíblia. Talvez o que está fazendo a tua cabeça são as coisas desse mundo. Está com o coração cheio de série, cheio de Netflix, cheio de conhecimento humano, mas não conhece nada da palavra. Não vai vencer, irmãos, não vai vencer. Está na hora de mergulhar. Talvez está faltando aí um estudo da fé. Cada dardo você cai, cada levante você cai. Para com isso, meu irmão. Que sequência é essa de queda? Que não consegue crescer? Olha agora, pergunta para o Senhor se não é isso de repente. É só o inimigo tocar algumas áreas da sua vida e você já cai. Quero também dizer, às vezes o inimigo também está lançando mentiras sobre você. Olha, você sempre vai ser enfermo. Olha, seu casamento sempre vai ser ruim. Olha, você não tem jeito. Olha Deus dizendo para nós, você tem jeito. Eu já te dei saúde, você vai ser feliz em família. Olha Deus dizendo para nós, olha, fique em paz. Eu venho com a minha abundância na tua vida, eu venho com a minha provisão, eu venho com a minha graça. Olha Deus dizendo para nós nessa noite, olha, vem me conhecer. A Bíblia vai dizer para nós, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Olha o Senhor nos chamando então para essa noite. Vá para a madura, meu irmão. Então o primeiro ponto, eu queria que você orasse, se caso você estiver aí errando na armadura, peça perdão ao Senhor. Fala, Jesus, olha, por isso que eu não estou gerando frutos, por isso que eu não estou crescendo, porque eu não estou com esse calçado nos pés do Evangelho, eu estou vivendo conforme esse mundo. Olha agora, fala, Deus, mas hoje, nessa noite, eu quero ser cheio do poder. Você não pode sair daqui da mesma forma. Você tem que sair daqui como um guerreiro do Senhor. Você tem que sair daqui cheio do Espírito Santo. Você tem que sair daqui numa convicção, irmãos, que tantas e tantas vezes eu saí da igreja pensando, inimigo, essa semana você vai ver. Você vai ver, eu vou ver você caído ao chão. Eu vou ver você derrotado. Inimigo, você veio por um caminho, por 7, agora você vai fugir da minha presença. Inimigo, você está tocando nas pessoas que eu amo. Inimigo, você encontrou um problema sério. Saia da minha família, saia das pessoas que eu amo em nome de Jesus. Inimigo, você acha que você vai tocar na minha saúde? Inimigo, você está muito enganado, porque o Senhor já me deu saúde, já levou sobre si as minhas enfermidades. Inimigo, você pensa que você vai tocar nas minhas finanças? Não vai. Eu tenho sido dizimista fiel na casa de Deus, e eu vou viver na abundância do Senhor em nome de Jesus. Inimigo, você está dizendo para mim que eu vou encontrar uma porta de emprego? É mentira, porque Deus abre porta onde não tem portas. Inimigo, você está falando que o meu casamento vai ser um fracasso? Não, a palavra de Deus diz no Salmo 112, eu vou ser feliz com a minha família, minha mulher vai ser uma mulher virtuosa, cheia do Espírito Santo. Olha, meus filhos serão uma bênção ao redor da minha mesa. Não deixe o inimigo fazer a tua cabeça. Agora vamos orar. Ore, se levante como guerreiro. Mas eu gostaria agora que você orasse como guerreiro. Às vezes nós vamos orar também e a gente ora com muita incredulidade. Deus, talvez, olha, todavia, olha Deus, se eu não estiver te incomodando muito, poxa, será? Não é assim que se ora. Está na hora agora de você orar com fé. Jesus fala, se você orar e não duvidar no seu coração, se você orar e tiver a plena convicção, enquanto você ora, Deus está agindo, assim acontecerá com você. Então agora eu gostaria que você orasse nesta fé e fala, Deus, em nome de Jesus, essa situação, qual é a situação, irmãos? Que você vai orar agora e vai falar, Jesus, em teu nome, a autoridade do teu nome não é porque eu sou santo, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou o cara perfeito, mas é na autoridade do teu nome que eu vou orar agora e ordeno que essa malignidade saia na autoridade do teu nome. Qual é a malignidade que você vai expulsar agora, irmãos? Porque Jesus fala que no nome dele nós expulsaríamos demônios e seríamos curados. Quais são agora a malignidade que você vai se ver liberto nesse momento? Qual é agora o inimigo que você vai colocar ao chão? A fé que Davi tinha, com meu Deus eu salto muralhas e venço qualquer exército. É agora, meu irmão, é você e Deus agora. É agora o teu momento de fé. É agora o momento de você se levantar como um guerreiro. Não pense que isso é normal, que isso é natural, que isso
perdidos nesse mundo. Você, filhão que está aqui, você vai ver tua família se convertendo, em nome de Jesus. Vai ver, porque tem promessa do Senhor: eu e a minha casa serviremos a Deus, eu e a minha casa serviremos a Deus, eu e a minha casa serviremos a Deus, e não vai faltar nenhum deles. E agora é se levantar na fé e falar: Deus, cada um desses, Senhor, agora eu me levanto com fé. O inimigo vai bater em retirada em nome de Jesus, vai bater em retirada. Talvez você vai chegar lá na tua casa e você vai orar lá na tua casa e vai colocar esse inimigo em retirada também em nome de Jesus. Vai falar: Deus, aqui da minha casa nunca mais. Você vai ungir o teu quarto, vai ungir teus filhos, você vai ungir a tua casa e vai falar: inveja, malignidade, sai em nome de Jesus. Você vai chegar no teu trabalho, você vai ungir o local do teu trabalho, vai falar: aqui eu trabalho, aqui eu passo 6, 8, 10 horas do meu dia, e aqui eu vou viver a bênção do Senhor. Você vai orar pelos seus colegas de trabalho, você vai orar pela sua parentela, pelas suas tias, pelos seus primos, e você vai falar: Deus, eu vou ser teu instrumento, eles não vão ser consumidos nesse mundo. Se levante agora, em nome de Jesus. Pai amado, nós oramos a Ti agora, na autoridade do Teu nome. No Teu nome há poder, é no Teu nome que nós oramos, ó Pai, e oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, vai visitando, Pai amado, vai operando o Teu milagre. Pai amado, essa mentira do inimigo, ó Pai, que está atuando na mente do Teu servo, da Tua serva, Pai, que seja quebrada agora, esta opressão maligna na mente, Pai, seja quebrada agora em nome de Jesus. Pai amado, essas mentiras, ó Pai, que está sufocando a fé do meu irmão, da minha irmã, que seja quebrada agora na autoridade do Teu nome. Pai amado, essa angústia no coração, colocada, ó Pai, por incredulidades, por espíritos opressores, Pai amado, que seja quebrada agora na autoridade do Teu nome. Pai amado, essa contenda nessa casa, Pai, vive em gritaria, vive em confusão, Pai, é um casamento, ó Pai, que vive em discórdia. Pai amado, nós repreendemos essa malignidade, nós repreendemos, ó Pai, parece que não consegue, ó Pai, viver em paz. Todo dia tem briga, todo dia tem discórdia, todo dia tem uma situação, todo dia tem uma gritaria, e nós repreendemos esse mover satânico e declaramos, ó Pai, a Tua bênção. Essa malignidade, ó Pai, impedindo o caminho do Teu servo, Pai amado, onde vai parece que não dá certo, tem uma obra, parece maligna ali feita, e nós quebramos essa obra maligna na autoridade do Teu nome. Aquilo que está impedindo, ó Pai, dos seus filhos crescerem, aquilo que está impedindo dos seus filhos, ó Pai, viverem os milagres, e sai agora na autoridade do Teu nome, espíritos de incredulidade, que sai agora em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, espíritos de dúvida, e sai agora em nome de Jesus, e haja no governo, Senhor, trazendo a Tua fé, Pai, em nome de Jesus. Derrame, Pai, arma os Seus filhos hoje com a Tua armadura, eles saem daqui, Pai, do Teu poder, eles saem daqui para viver uma semana em vitória, eles saem daqui para ver esse inimigo derrotado, caído ao chão, o inimigo não vai ficar de pé, vai viver a bênção do Senhor. Você vai chegar no teu trabalho, meu irmão, vai declarar a bênção naquele lugar, e vai falar: aqui que o Senhor me colocou, eu sou servo de Deus, e esse lugar vai ser uma bênção. Vai chegar na tua casa e vai dizer: ah, Deus, a minha casa aqui é o meu cantinho, é um pedacinho do céu. Você vai abençoar hoje a noite os teus filhos. Você, filhão, você vai chegar lá na oração do teu pai, da tua mãe, da tua irmã, do teu irmão, e vai dizer: ah, eu te amo, Jesus, e você é uma bênção, e eu já te vejo você servindo a Deus. É um novo tempo, não é contra eles que você está guerreando, mas você está guerreando e vencendo nessa noite. Aprenda a guerrear, irmãos, aprenda a vencer pela fé. É assim que nós vamos vencer. É assim, Pai, derrama, Pai, da Tua fé no coração dos meus irmãos, mais conhecimento, Pai, aquilo que está distraindo a mente. Às vezes, Pai, não tem vontade de orar, às vezes, Pai, não tem vontade, ó Pai, de ler a Tua palavra. Aquilo que está impedindo seja quebrado agora também. Aquilo que traz sono, ó Pai, na hora que vai orar, traz um desânimo, traz, ó Pai, não consegue se concentrar. E eu oro a Ti, Pai, que essa malignidade também seja quebrada. Pai amado, restaure ministérios nessa noite. Pessoas têm sido chamadas e vai cumprir o Teu ministério em nome de Jesus. E nós oramos a Ti, Pai, que assim venha acontecer, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Diga para o teu irmão: cara, você é um guerreiro do Senhor, e tu vai vencer.
Em nome de Jesus. Não vai ficar inimigo aí. Tu vai vencer, tu vai prosperar. Tu vai ver a bênção do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus.